Olá, eu sou o Dr. David Sena, cirurgião plástico, especialista em cirurgia facial, e na aula de hoje eu vou explicar para vocês nessa live como é que funciona o processo, tanto do processo de envelhecimento até o processo de correção desses estigmas de envelhecimento com a cirurgia plástica. Então a gente tem esse objetivo hoje, falar sobre cirurgia facial e a associação de tecnologias e outros avanços tecnológicos que podem ajudar a gente a ter o melhor resultado do nosso paciente. Isso tem sentido porque eu vou explicar para vocês como é que a gente sai de um cenário desse, um paciente bem jovem, mas já com a queda facial, para um cenário desse com uma cirurgia facial. Como é que a gente sai de uma estrutura cervical assim, nessa região do pescoço, com uma melhora que fique assim? E como é que a gente sai de um resultado desse, com a pele bem maltratada, as estruturas mais caídas, e um resultado como esse? Então, se você tem curiosidade para saber como é que a gente conseguiu esses resultados, essa aula é feita para você. Só que para isso, a gente tem que entender como é que a gente consegue resultados como esse. E para conseguir resultados como esse, eu preciso passar por essas 5 etapas. Entendendo primeiro como é que funciona o envelhecimento facial, depois os estágios de envelhecimento, as camadas que são divididas da nossa face, os procedimentos faciais que podem ser realizados e também a cirurgia facial, que é a minha grande especialidade. Então, iniciando nosso treinamento de hoje, nossa aula de hoje, para você que é paciente, que quer entender como é que isso funciona, basicamente ele funciona assim. O processo de envelhecimento facial ele acontece em 3 grandes áreas. Acontece no envelhecimento ósseo, o envelhecimento dos tecidos profundos, que são tecidos moles, como a porção muscular, como também a porção gordurosa, e também o envelhecimento da pele como um todo. Em relação à parte óssea, existem pontos que envelhecem mais do que outros, são esses pontos em amarelo. Então, quando você percebe um paciente de 20 e poucos anos e um paciente de 60 anos, a região do nariz ficou bem mais larga, por isso que acontece a queda do nariz. A região dos olhos ficou muito mais aberta, por isso que acontece também a queda do olhar do paciente. O ângulo da mandíbula ficou muito menor, o mento também, e essa região do centro da maçã do rosto também ficou mais delgada. Então isso acaba justificando a queda facial, porque primeiro tem a queda da parte óssea, né? E na queda da parte óssea, nessa foto fica mais clara ainda os pontos de queda. A gente tem uma queda na região frontal, na região da maçã do rosto, na região do nariz, nessa região mais baixa, na região do mento, na reestruturação dos dentes. Então, um paciente que tem essa estrutura com 20 anos vai acabar ficando com essa estrutura com 60 anos. E também temos o intermediário. Então, todo o meu trabalho é entender que isso vai acontecer e o que é que eu posso fazer para melhorar esse aspecto ósseo do meu paciente. Sabendo disso, eu tenho a segunda fase, que é a fase de compartimento gorduroso e também os tecidos musculares. Então o paciente jovem tem tudo isso aqui de compartimento gorduroso, só que bem estruturado. Já o paciente mais velho tem vários espaços sobrando, ó. Tem um espaço sobrando aqui, esse espaço também ficou mais sobrando, você percebe que aqui está bem junto e aqui está bem afastado. E além disso, com a gravidade e a perda óssea que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente acaba perdendo a sustentação, ocorre essa queda. Então tem uma reabsorção e esse sliding, efeito de derretimento facial. Então sim, durante o envelhecimento a gente perde massa óssea e também perde massa gordurosa e também massa muscular. Sabendo disso, a gente estuda essas massas gordurosas para poder fazer a reposição delas com lipoescultura, por exemplo. E essa reposição ela acontece na ordem de envelhecimento. A primeira parte que envelhece o nosso rosto em relação à estruturação gordurosa é nessa zona 1. A segunda parte é na zona 2, que é por isso que a gente fica primeiro, à medida que a gente vai envelhecendo, fica com esse aspecto de cansado, aspecto dos olhos fundos, porque eu não só perdi massa óssea, como também perdi toda a massa gordurosa dessa região ao redor dos olhos primeiro. Então, ao redor dos olhos primeiro, depois essa parte inferior. Então, ponto 1, ponto 2. Depois eu tenho um ponto 3, que é toda essa região da testa e essa região lateral. O rosto começa a cair lateralmente, começa a ficar afundado aqui na região central, na região da têmpora. Depois eu tenho na região 5, que é essa região mais intermediária, e finalmente essa repercussão da região 3, 4 e 5, ocorre essa queda de sliding e tem aquele jaws. Sabe quando fica aquele bulldoguinho aqui embaixo? Nada mais é do que a perda dessa região mais a descensão dela. Então não só perdi, como também deslizou. E aí, evoluindo meu estudo, o que acaba acontecendo? Eu também tenho as gorduras profundas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da bichectomia. A bichectomia é quando você tira essa gordura profunda aqui, ó, que é o buccal fat pad. Só que quando eu tiro ela, eu também emagreço mais a face e também a face cai mais, eu também envelheço mais esse paciente. Por isso que a gente só faz em casos muito específicos, não faz em todo mundo. Então eu tenho a parte óssea, eu tenho a parte da gordura superficial média e tenho a parte da gordura profunda junto com os meus músculos. E olha a relação com os músculos, eles também vão cair, mas eles caem sozinhos. Como é que funciona esse processo? Então a queda, tanto óssea quanto gordurosa, ela também vem junto da queda da pele. E a queda da pele, como é que ela acontece? Ela não só cai,
como também ela envelhece muito, porque perde essas estruturas aqui, ó. Eu tenho aqui a epiderme, tenho a derme e tenho a gordura subcutânea. Como eu já falei para vocês, a gordura subcutânea eu vou perdendo. Mas olha o que acontece com 35 anos, 45 anos, 55 anos. Eu vou perdendo ácido hialurônico, sim, a gente tem ácido hialurônico no nosso corpo, colágeno e elastina. Então, eu vou tendo essas rugas, ó, rugas. E a ruga vai entrando cada vez mais. Então, como é que eu faço uma cirurgia de esticamento de pele sem tratar a qualidade da pele? Isso não existe. Então, eu sempre vou pensar como cirurgião a estrutura óssea, a estrutura gordurosa e a qualidade da pele do meu paciente. Como é que está a nível de ácido hialurônico, a nível de colágeno, a nível de elastina? Quando eu já sei que com 55 anos ela tem uma perda muito maior do que com 35 anos. E isso no gráfico fica basicamente assim: 30 anos, 40 anos tem uma queda mais evidente, eu consigo ver realmente essa queda, então tem uma alta densidade para uma perda de colágeno. E aí eu vou descendo até chegar para os 70, quando eu tenho uma baixa densidade de colágeno e elastina. Então sim, o meu trabalho de cirurgião plástico está muito relacionado, por exemplo, com a dermatologista, aquela pessoa, aquele profissional que vai trabalhar diretamente na qualidade da pele do meu paciente, porque por mais que eu faça um ótimo trabalho na cirurgia, a pele vai precisar também do trabalho. Então eu tenho que trabalhar isso em conjunto como um todo. Então já vimos parte óssea, gordurosa superficial, gordurosa profunda, qualidade de pele. O que é que falta agora? Ligamentos faciais. É o que faz tudo isso ficar integrado, tudo isso ficar junto. Então o que acontece? Cada ligamento desse, o auricular, o massetérico, o mandibular, o zigomático cutâneo, essa região dos olhos, ele tem uma função de juntar todas essas estruturas. Só que com o tempo, o envelhecimento, também ocorre o quê? O afrouxamento deles, ó. Todo esse afrouxamento. Por isso que começa a deslizar e eles ficam mais soltos. E eu também vou ter que trabalhar esses ligamentos. Então você percebe que a cirurgia facial não é tão simplista assim como a gente vê. Ela tem várias camadas, ela tem várias necessidades. E o processo de envelhecimento acontece como um todo. Então não adianta eu fazer só uma coisa sem fazer as outras, se esse paciente já tem alguns estigmas do processo de envelhecimento. E sabendo disso, esse ligamento vai ficar pesado, ó, porque a gordura vai pesar, a estrutura óssea vai ficar menor e a musculatura está mais fraca. Então eu fico essas bolsas ao redor das regiões dos ligamentos, que nada mais é do que aqueles bulldoguinhos, essas marcas do bigode chinês, essas quedas das bolsas. Então lógico que isso vai acontecer. Tem uma coisa, uma corda, que antes era muito forte, que antes levantava, não levantava tanto peso assim, mas com o envelhecimento tudo caiu. E se tudo caiu, eu vou entender que cada ligamento desse é um alvo meu para fazer uma reconstituição. E esses ligamentos também separam a parte que é fixa da pele, que é essa aqui, que é a parte fixa do nosso rosto, e a parte que é móvel do nosso rosto. Até porque eu preciso que uma região seja móvel, normalmente ao redor da boca, essa região do como um todo, e eu preciso que essa região fique mais fixa, próxima aos ligamentos e ossos, para que o rosto não caia como um todo. Então, sabendo disso, essa é a foto que mais explica tudo isso. Que aqui eu coloquei tudo numa única fotografia. Então o que eu tenho? Eu tenho uma perda gordurosa, eu tenho uma perda dos ligamentos, tenho uma perda da maçã do rosto, tenho uma perda da musculatura, tenho uma perda da porção óssea inferior, a frouxidão da musculatura. Então tudo isso aqui numa paciente de 60 anos, tudo isso aqui numa paciente de 20 anos. Então consegue perceber que realmente existe uma diferença muito grande no corpo humano dessas duas pessoas. E a minha atuação vai ser tentar deixar o mais próximo possível desse paciente, mas tem muita coisa que eu não consigo repor, como a parte óssea, por exemplo. Sabendo disso, eu vou separar meu paciente em relação aos estágios de envelhecimento. Que estágio ele está, né? Ele é um paciente tipo 1, quase não tem acesso de envelhecimento. Paciente tipo 2 já começou, já se iniciou, normalmente com uns 40 anos. Paciente tipo 3 já está ultrapassando os 45 anos, 50 anos. Paciente tipo 4, que está de 60 anos em diante. Eu estou falando as idades para você ter uma correlação visual, mas na prática a gente não opera a idade de alguém, a gente opera a necessidade dessa pessoa. Eu tenho pacientes operados de 35 anos que tinham aspectos de 3. Eu tenho pacientes operados de 50 anos que tinham aspectos de 4. Então, a lógica é vocês entenderem mais essa progressão de envelhecimento. E nessa progressão, o paciente tipo 1, ele é bem jovem, os ligamentos no lugar, o Jaws não caiu ainda, a pele já está muito boa, então eu consigo uma estruturação muito boa. O paciente tipo 2 já começou a ter uma frouxidão, já começou a ter perda óssea, perda gordurosa, alguma reposição volumétrica com gordura, nanofat, melhora de qualidade de pele, CO2, vários outros procedimentos eu posso realizar nesse paciente, não necessariamente eu preciso operar ainda, caso ele não queira, por exemplo. Já o paciente tipo 3 é um paciente cirúrgico. Olha a queda, olha o peso dessa região, olha essa sombra aqui nessa região. Então, realmente, eu preciso elevar essa estrutura como um todo. E o paciente tipo 4 fica bem evidente, né, como a queda está muito mais acentuada. Camadas faciais. Agora que eu entendi, com o envelhecimento trabalha em 4 setores,
ósseo, gorduroso, pele e ligamentos. Agora que eu entendi que a gente, cirurgiões, separa o paciente em 4 estágios de envelhecimento em relação aos procedimentos que eu vou realizar, como é que eu vou trabalhar cada camada dessa, né? Por que eu tenho que entender as camadas? Basicamente, nós separamos a face em 5 camadas de profundidade. Eu tenho primeiro a pele, depois eu tenho a gordura superficial, depois eu tenho a musculatura, depois eu tenho a gordura profunda, que é nas áreas de deslizamento, e eu tenho agora a parte óssea. Só que aqui você vê que parece uma árvore, né? Então assim, tem um tronco, depois tem vários ramos saindo. Isso é o ligamento. Então, se eu for usar como exemplo o ligamento zigomático, que é esse ligamento da maçã do rosto, eu tenho todas essas camadas. Então, dependendo de que camada eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar esse conjunto todo, a minha cirurgia vai ser bem ou menos sucedida. Então, pode ser bem sucedida ou mal sucedida, em relação ao que tipo de camada eu estou trabalhando e o grau de comprometimento dela. E como é que eu sei disso? Trabalhando na camada, por exemplo, que é mais superficial, eu vou trabalhar a ponta final dos ligamentos, então não vou movimentar nenhum ligamento, certo? Eu vou trabalhar só a parte média superficial, acima da musculatura. Trabalhando mais profundo, eu tendo a trabalhar o ligamento também junto e levar ele comigo. Quando eu falo isso, eu não estou falando que um é mais eficiente que o outro. Eu estou falando que um é mais eficiente que o outro em relação ao estágio de envelhecimento dessa pessoa. Se o paciente tem um envelhecimento tipo 1 e 2, ele vai trabalhar aqui. Preenchimento com ácido hialurônico, alguns bioestimuladores, alguns trabalhos voltados com dermatologia, desde CO2, enfim. Já se eu tenho um processo de envelhecimento já com ligamento muito mais frouxo, eu vou trabalhar essa camada mais baixa, uma camada que eu possa levar todos os ligamentos juntos para que eu faça a elevação completa como um todo. É o mais esperado para esse tipo de processo, porque o envelhecimento, como vocês viram, trabalha esses ligamentos, trabalha essa perda como um todo. Aí eu trabalho com o quê? Com técnicas como Deep Neck, Deep Plane ou técnicas correlatas. E não existe uma técnica melhor do que a outra, tá? Você percebeu que existe o estágio de envelhecimento e a técnica mais adequada e também relacionada ao desejo do paciente. Então, sabendo disso, cada camada dessa equivale a uma camada dessa. E nessa estruturação, para ficar mais simples para vocês, é como se fosse um duplo cheeseburger. Eu tenho um pão, eu tenho um queijo superficial, eu tenho um músculo, um queijo profundo e eu tenho o pão de baixo com um alfacezinho, que é só a camada que protege a parte óssea. Fazendo o mesmo paralelo, seria pele, gordura subcutânea, musculatura, gordura profunda e a parte óssea. Dessa maneira, eu posso chegar para o paciente, olha, você tem já uma perda importante no pão de cima, na musculatura que está frouxa, esse queijo aqui não está de boa qualidade, ele está pequenininho, deveria ser maior, e esse aqui está bem cheio de furinhos, né? Não está tão legal assim. Então eu sei que áreas eu vou trabalhar no sanduíche facial do meu paciente. Então eu consigo trabalhar cada camada desse paciente da maneira mais adequada possível. E assim, sabendo as camadas da face, eu vou entender que preenchimentos faciais, por exemplo, com ácido hialurônico, eles podem trabalhar tanto profundos quanto superficiais, mas eles não movimentam nada, eles só enchem a região. Então, nesse caso, eles vão atuar como se fossem os fat pads, as bolsas de gordura, aumentando as volumetizações, aumentando o volume das áreas de perda, nas áreas onde tem que ser colocado, né? Se vai ser com superficial, vai ser bem na parte final do ligamento, se vai ser mais profundo na parte base ligamentar. Só você concorda que se isso aqui estiver existindo no ato da minha cirurgia, pode ser que eu tenha que tirar? Porque na realidade isso não é gordura, isso é um ácido hialurônico. Lógico que ele é muito bom no paciente tipo 1 e tipo 2, mas no paciente tipo 3 e tipo 4 vai me atrapalhar na cirurgia. Então essa é a grande lógica. Existe um momento para fazer procedimentos faciais, como os preenchimentos, existe um momento para fazer cirurgia, para depois você poder fazer só os preenchimentos. Então o nosso papel aqui é trabalhar sempre em conjunto com a dermatologia, sempre em conjunto com os tratamentos que são de baixa complexidade com os de alta complexidade. Nunca substituir, a gente trabalha em conjunto por causa das camadas. Já a parte facial, relacionada à cirurgia, eu posso atuar tanto na dissecção 2, liberando nessa gordura superficial e puxando a musculatura por cima, mas logicamente eu não vou mexer no ligamento, ou posso fazer o que eu faço mais de rotina, que é a dissecção em nível 4 aqui, liberando esse ligamento e levantando toda a estrutura da face do paciente. Por isso que acaba sendo mais eficiente normalmente esse aqui, quando o paciente tem uma queda mais acentuada. E esse aqui a gente deixa para as situações onde o paciente é um paciente tipo 2, por exemplo. Iniciou o processo de envelhecimento, então não precisa trabalhar tão profundamente nesse caso ainda, porque o ligamento está bem fixado. Mas ele já começou a alongar para o lado de cá. Seria aquela primeira cirurgia que você faz, sabe, com 40 anos, aquele paciente com 38, 39 já está incomodando, então consegue fazer o ajustamento do ligamento sem soltar ele ainda. Já um paciente tipo 3 por 4, eu tenho que fazer isso aqui, porque eu vou levantar a base estrutural da face como um todo, até porque ela já caiu mesmo, né? Sabendo disso, vamos para os procedimentos. Como é que funcionam os procedimentos? Vou separar em duas partes, tá? Aqueles que são cirúrgicos mesmo, de corte, solta ligamento, mexe a musculatura, e aqueles que eu faço mais volumetrização,
trabalho com laser, trabalho com nanofet, trabalho com exossomos, todos esses nomes que vocês estão ouvindo aqui, eu vou explicar para vocês. Então, lipoescultura e tecnologias. Isso aqui a gente vai usar em todos os pacientes. Mas nessa primeira fase, quem vai precisar mais é o paciente tipo 1, tipo 2, eventualmente tipo 3. Mas tipo 1 e tipo 2 às vezes até resolve já o problema do paciente. Não tem que fazer mais nenhuma cirurgia de corte. Então qual é a lógica? A lógica é entender essas camadas, que eu mostrei para vocês, e entender essa lógica aqui de processo de envelhecimento. O paciente jovem, a árvore do ligamento, né? Essa árvore do ligamento de retenção, ele tem aqui pele, ele tem aqui a gordura superficial, então tem o pão, o queijo superficial, aquele queijo de cima, né? Depois eu tenho a musculatura, que é o hambúrguer mesmo. Depois eu tenho a gordura profunda e eu tenho um palito, né? Apertando tudo isso aqui, que é o ligamento. Então, o que é que acontece com o envelhecimento? Eu já mostrei para vocês. A pele fica muito ruim. A parte superficial, que é o queijo superficial, né? Ele fica todo cortadinho, todo enrolado, né? A musculatura fica toda cheia de depressões e essa parte do ligamento ele fica frouxa. Então isso aqui é o jovem e esse aqui é a pessoa mais velha. Então se eu for trabalhar com esse paciente sem cortar ainda, sem fazer nenhum tipo de mudança nos ligamentos, na pele eu vou trabalhar com a reparação do tecido, que é esse nomezinho aqui. Na parte da gordura superficial eu vou trabalhar com contorno fino, eu não posso usar uma gordura grosseira ali, tenho que usar uma gordura bem fininha, mas é uma gordura de microfat, por isso que o nome é microfat. E nessa parte de restauração mais grosseira, eu posso usar uma gordura um pouquinho maior. Você vê que até as cânulas são maiores, ó. Uma cânula maior aqui, uma cânula bem mais menor aqui, uma cânula bem pequenininha, como se fosse uma agulha. Então eu tenho um microfat com um tipo de gramatura mais grosseiro, eu tenho um microfat com gramatura bem mais fina, e aqui próximo à pele, apenas na pele mesmo, eu tenho um nanofat. Então eu venho de micro, nano. Então eu vou deixando do mais espesso para o menos espesso. Isso todo é um trabalho que a gente da cirurgia plástica faz para você conseguir estruturar essa região da pele, da gordura superficial e gordura profunda. Em alguns pacientes, só realizando isso aqui, eu já tenho um ótimo resultado. E como é que eu faço isso? Superficial, melhor da qualidade de pele, reparação do tecido. Médio, reposição da estrutura do volume superficial da gordura. Profundo, reposição da estrutura do volume profundo da musculatura. Então, basicamente, não houve corte, houve só reposição dos volumes. Sabendo disso aí, na parte superficial, laser de CO2, microagulhamento com Morpheus, que é um microagulhamento para poder fazer retração da pele em relação à estimulação, e o nanofat, que é um derivado da gordura, só que bem fininho, bem delicado, para melhorar a estruturação como um todo da pele. Já na região média, eu tenho lipoescultura e enxerto de gordura do tipo microfat, só que o microfat com uma gramatura, uma espessura muito menor do que o profundo. Que aqui eu tenho a mesma coisa, mesmo microfat, só com um pouco mais forte, porque ele tem que ter uma estruturação muito maior. O mesmo exemplo que eu mostrei para vocês do sanduíche. Os dois eram queijos, né? Mas um queijo de cima era um pouco mais fino, mais delicado, e o de baixo aquele queijo mais grosseiro. Basicamente essa é a diferença. E essa seria o resumo de todo paciente que começou a envelhecer. Ele vai precisar disso aqui, independente se vai cortar ou não vai cortar, independente se está em tratamento ou não está em tratamento. Então é algo que eu não consigo tirar se eu quero trabalhar esse paciente da maneira adequada, com todas as camadas. E aí eu vejo pacientes como esse, que eu fiz o quê? Só reposição da volumetrização. Tinha várias áreas de perda, ó. Área de perda, área de perda, área de perda, área de perda. O paciente tinha sofrido um trauma, né? Então a parte de estruturação óssea não tinha problemas. Então quando eu faço a reposição dessa gordura, eu consigo melhorar muito específica desse paciente. Faz diferença na vida dessa pessoa. Quando eu pego um paciente que tem um quadro como esse, um paciente muito jovem, muito bonita, e a gente faz análise, ela já tem algumas perdas aqui na região superior, tem uma perda nessa área aqui nessa zona, tem uma perda na região do queixo, e ela poderia com certeza fazer só com ácido hialurônico. Mas com gordura, o que é que a gente consegue fazer? A gente sai desse estágio para esse estágio. Porque no caso dela era só perda volumétrica, mesmo ela sendo muito jovem. Quando a gente faz com um paciente como esse, que é um paciente que já é um pouco mais maduro, ele já tem muita perda estrutural como um todo, da face como um todo, mas é uma pessoa muito bonita ainda. Mas incomodava muito essas rugas, né? Incomodava muito essas perdas volumétricas. Então qual é o meu papel aqui? Meu papel é estudar o caso e desse perfil sair para esse perfil. Uma melhora muito grande na estruturação da pele, o laser de CO2, melhora muito grande a estruturação da pele na parte superficial também, com microfat e nanofat, e de todo esse contorno da face como um todo, sem ter que fazer uma cirurgia de face ainda. Então, olha como a gente consegue boas melhoras, né? E sabendo disso, as cirurgias faciais, elas vêm exatamente para poder fechar esse gap quando os preenchimentos, as volumetrizações com gordura, os nanofats já não conseguem mais. Para eu estruturar tudo isso, eu levantar toda a casa, toda a estruturação do nosso paciente. E nessa lógica, cirurgia facial nada mais é do que ou vou trabalhar a camada 2 ou vou trabalhar a camada 4. Camada 2,
média superficial. Camada 4, camada profunda. Paciente tipo 1, tipo 2, estou falando disso. Paciente tipo 3, tipo 4, estou falando disso. Quando eu falo isso, tem a ver não com a idade, mas com a necessidade. E aí, eu vou estudar, né? Se eu vou fazer uma aplicatura, que é a amarração dos músculos, quando eu libero essa parte aqui, apenas amarrei o músculo na parte um por cima do outro, que é o que a gente chama de aplicatura, é muito eficiente na indicação perfeita. Ou vou fazer o deslocamento dos ligamentos, ó. Eu abro os ligamentos aqui e posiciono novamente em outro lugar. Então, eu pego pela base. Aqui eu trabalho pela parte de cima, aqui eu trabalho pela parte de baixo. E esse é o melhor esquema de análise para a gente entender. Como é que eu coloco esse ponto aqui e faço um ancoramento, né? Consigo fazer um ancoramento do ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5. Então, eu vou trabalhar a frouxidão da musculatura do olho, frouxidão da musculatura do pescoço, frouxidão desse fat pad, dessa gordura médio superficial junto com a musculatura do meio da face e vou levando toda essa estruturação para cima. Vou trabalhando antigravitacional, de forma que eu faço disso oblíquo, libere os ligamentos, ó, os ligamentos aqui, ó, ligamentos liberados e faço esse avanço como um todo. E aí eu consigo resultados como esse. Paciente extremamente jovem, extremamente bonita, mas ó, já com a linha compatível com o paciente tipo 3. Então, cirurgia de paciente tipo 3. Faz a elevação como um todo, cicatriz extremamente delicada, paciente resultado final, uma paciente muito feliz. Faço como esse, um paciente que já tinha uma perda estrutural na região cervical, paciente muito bonita também, já incomodava isso aqui, então faço todo o ajuste cervical de maneira que ela consiga devolver o ângulo do pescoço dela e a beleza que ela sempre teve. Mas o processo de envelhecimento acabou demolindo isso com as quedas estruturais. Ou com um paciente como esse, que a gente fez o tratamento da pele, fez o tratamento da gordura, do nanofat, da estrutura dos olhos, dessa região inferior, da face como um todo, e eu saio de um resultado assim para um resultado assim. Então, eu consigo devolver a dignidade desse paciente em relacionada ao que, como ela se sente por dentro e a sua idade. E isso tudo com tratamentos com camada por camada, com a estruturação da face como um todo. Então, quando eu faço análise desse último paciente, por exemplo, eu vou classificar ele primeiro de acordo com que tipo de estruturação de facial eu vou fazer. Então, eu vou elevar essas estruturas da face. Vou trabalhar camada 2, camada 3, todo esse contexto como um todo. Então, trabalhando esse contexto como um todo, um paciente tipo 3 como esse, eu vou trabalhar de forma que, com 5 dias, já com o efeito do laser ainda marcando, as cicatrizes ainda estavam aqui, os pontos ainda estavam todos, ela fez o nariz junto, o ângulo do pescoço, já consegue ver que mesmo trabalhando daqui para cima, todo esse ângulo também melhorou com a estruturação da face, eu consigo ver que esse é um resultado de 5 dias, esse é um resultado de 7 dias já, retirado já os pontos, retirado já aquela camada inicial do CO2, o laser de CO2, resultado de 15 dias, e, finalmente, nosso resultado de 30 dias, evoluindo com melhora cada vez maior. Então, você percebe que um paciente como esse, de 40 e poucos anos, ele aparentava muito mais. E agora ela aparenta muito menos. E a única coisa que a gente fez foi reposicionar as estruturas ligamentares, devolver a gordura que ela perdeu, devolver a gordura média profunda que ela perdeu, devolver a gordura superficial, melhorar a qualidade de pele com CO2, trabalhar com os hidratantes também junto e trabalhar com esse cuidado como um todo, ajudando e estruturando toda a estrutura óssea dela que ela ainda tem, então usando isso a nosso favor. Então você percebe que é uma cirurgia muito processual, né? Camada óssea, camada gordurosa, a camada ligamentar, as estruturações da pele, tudo isso faz parte da cirurgia facial como um todo. E para isso fazer parte, olha como é que ficou o vídeo final dela. O vídeo final dela já ela mostrando pra gente o seu grau de satisfação e que as cicatrizes não ficam visíveis, elas ficam escondidas, né, no cabelo do paciente, na frente da orelha. E por que a gente parou para explicar isso para vocês e dar essa aulinha para vocês? Não só porque é muito importante que vocês saibam que a gente, o cirurgião, se prepara muito, né? A gente realmente estuda todo esse processo como um todo, e isso é uma aula super leiga, né? Não é uma aula como a gente faz em congresso, mas isso vai dar mais clareza, mais segurança, e vocês entenderem o que é melhor, qual o tipo de procedimento que é melhor para o meu caso, né? Será que eu estou na idade ainda? É uma pergunta que eu recebo muito. Não tem idade, né? Será que está muito caro isso para mim? Será que eu tenho que fazer algo com 40 anos ou tenho que fazer quando tiver 70? Então, todas essas perguntas vão ser respondidas na hora que a gente entende qual é o nosso tipo, como é que funciona o nosso envelhecimento, quais são as nossas expectativas. E eu sempre entendo e respeito que a gente tem que passar cada dia tentando ser um pouco mais sábio do que a gente era quando a gente acordou. E hoje, se você terminou essa aula agora e assistiu agora, você está muito mais sábia relacionada ao processo de envelhecimento facial, ao processo de camada facial, a como essas pessoas conseguem resultados como esse. Pessoas todas normais, trabalhadores como eu e você, mas que dedicaram um pouquinho de tempo, dedicaram um pouquinho de atenção e dedicaram um pouquinho de investimento para ter a sua melhor versão e ter assim para fora o que elas já se sentem por dentro. Então esse é o meu convite, que você aprenda um pouco mais sobre o procedimento e que se você acha que é o seu momento, que a gente possa lhe ajudar também.